Olá, o meu nome é Matilde e eu sou a mãe do Lourenço. No início deste processo apercebi-me rapidamente que era um processo que desgastava emocionalmente e fisicamente não só o Lourenço, mas também toda a família, principalmente quem cuida. O Reiki sempre existiu na nossa vida, mas desde que lutamos contra uma leucemia, que ainda com mais força. Acho que é um momento que nós dedicamos a nós próprios. É um momento em que não me permito pensar em coisas negativas. É um momento em que fico alinhada comigo mesmo, com mais força para o dia a dia. Já usufruí de sessões de Reiki por parte da Acreditar e acho que é muito importante, enquanto mãe, termos esse cuidado e esse momento nosso em contexto hospitalar. Apesar de eu fazer sozinha também, acho que ser outra pessoa a fazer, uma pessoa experiente, tem outro impacto em nós pais e deixa-nos mais tranquilos e com mais força para o dia a dia. Muito obrigada também à Matilde, a mãe do Lourenço, por este testemunho. Como disse, usufrui de sessões de Reiki na Acreditar e vamos ter connosco uma das responsáveis desse movimento também de voluntariado. Mas vou chamar então as três próximas convidadas, a doutora Maria de Jesus Moura, que é responsável pela Unidade de Psicologia no IPO de Lisboa, também Teresa Queiroz Barros, presidente da Associação Lux Vita Reiki, voluntária da Acreditar, que coordena o grupo de voluntários que ao fim de semana fazem Reiki aos pais no IPO de Lisboa. Por favor, junte-se a nós, doutora, não quer vir? Já aqui está, obrigada. E a Manuela Santos, olá, enfermeira oncologista também no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e especialista em medicina tradicional chinesa, é também, como já foi referida, cofundadora do projeto Duplo Sentido. Muito obrigada às três por estarem aqui connosco. Acho que não quero mais sublinhar que esta doença provoca um impacto muito profundo, muito multidimensional, não apenas na criança e no adolescente, mas em todo o seu sistema familiar. Afeta o equilíbrio emocional, social, económico, relacional da própria família. Portanto, esta pode ser uma estratégia a ser desenvolvida ao nível da criança, dos adolescentes e das famílias. Esta é a grande pergunta acerca das terapias que promovem o bem-estar. Doutora Maria Jesus Moura, vou começar por si. Tenha o seu microfone, só favor. Peço desculpa, estava aqui outro. Peço desculpa, estava aqui outro, não vi. Exato, obrigada, doutora. Muito obrigada, Dr. Jesus. E eu vou começar precisamente pela psicologia, não por questão absolutamente nenhuma, mas porque tenho uma filha psicóloga que não me perdoava se eu fizesse de outra maneira. Pronto, já está. Mas esta, no fundo, a importância de promover o bem-estar está no centro de tudo, porque há a doença, mas antes da doença há uma criança, há um adolescente, há uma família. Portanto, em que é que estas terapias, e obviamente permita-me incluir a psicologia, a psicoterapia, promove também o bem-estar deste ecossistema? Bom, para falar de bem-estar, preciso começar por falar, em primeiro lugar agradecer, antes de começar já a dar a resposta, agradecer este desafio da Fundação Rui Osório de Castro para abordarmos todos estes temas que são tão importantes, não só para as famílias, como para os jovens e para também crianças, em que, de repente, ficar doente e mudar a vida da pessoa tem um impacto significativo na sua vida. E esse impacto é, muitas vezes, um fenómeno traumático, não é? Porque altera significativamente a vida da pessoa em diversos níveis. E, no fundo, a pessoa precisa, esse bem-estar só vem após conseguir lidar com um conjunto de desafios, que são imensos, não é? Em primeiro lugar, porque as pessoas lidam de imediato, a partir do momento do diagnóstico, com perdas que são muito significativas e, portanto, quando nós pensamos em perda, de algum modo temos que pensar em como é que eu vou gerir e lidar com todos estes aspectos. Como é que eu faço este luto quase, não é? Exato, não é? Portanto, só conseguimos atingir algum bem-estar quando conseguimos lidar com esses desafios. E, efetivamente, aquilo que fazem aqui, não só falando das intervenções psicológicas, mas também de intervenções que procuram este bem-estar emocional, no fundo, aquilo
que ajudam os pacientes e as famílias é a não lutarem contra as emoções mais difíceis, mas saber lidar com elas, ter ferramentas para lidar com elas, ter alguma flexibilidade psicológica para utilizar um conjunto de recursos que se possam adaptar a determinado tipo de situações. E muitas vezes as pessoas têm a ideia de já tenho aqui 3 ou 4 recursos, já chega, serve-me. E esses recursos muitas vezes vêm da história de vida das pessoas, mas que podem não ser aplicáveis naquele momento. E não são muito aplicáveis naquele momento, muitas vezes, sobretudo nos momentos de diagnóstico, por causa da crise, não é? E em situações de crise, as necessidades que as pessoas têm são distintas. E, portanto, naturalmente, os recursos que vão utilizar são muitas vezes recursos de sobrevivência, não é? De ajudar naquele momento mais impactante a lidar com isso, e depois, efetivamente, ter esse desafio de conseguir ter alguma flexibilidade psicológica para conseguir entender que em determinado tipo de situações tem que avaliar a situação de custo-benefício. E só quando consegue também aprender a perceber que tipo de recursos são mais aplicáveis numas situações e outros noutras, também consegue lidar melhor com esse processo. Portanto, acho que o desafio do bem-estar começa um bocadinho por aqui. Exatamente. Portanto, a pessoa também tem de enquadrar, não é só porque agora estamos a falar nisto, de repente toda a gente começa a fazer a mesma coisa. Exato. É enquadrar dentro da sua própria realidade, da realidade daquela família. Dos valores das pessoas, Exatamente. das necessidades. Das crenças, muitas sim, vezes. também, que são individuais. Não Exatamente. É? Portanto, há que estar muito atento, e falávamos de comunicação, que é tão importante em todo este processo, e, portanto, nessa comunicação também estar muito atento às necessidades específicas das crianças e famílias. Sem dúvida. Teresa Queiroz Barros, muito obrigada também por se juntar a nós, enquanto Presidente desta associação, voluntária da Acreditar. Eu penso que a Mãe Matilde, é uma das vossas fãs, sem dúvida, não é? Porque, da maneira como ela disse. E, de facto, o Reiki também já está devidamente regulamentado, portanto já há know-how acerca do tema, mas pareceu-lhe importante criar uma associação que coordene também este grupo de voluntários para que, lá está, como dissemos, em relação às outras terapias, haja uma referenciação de quem é que está devidamente habilitado para fazer isto. Não é só um curioso que tirou um curso na internet num fim de semana, não é? Pois. Microfone. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite para estarmos aqui à Fundação Osório de Castro, numa reunião tão importante para debater estes temas. Não temos assim muitas ocasiões. Nós fundámos a associação, tenho aqui vários colegas da Lux Vitae, que é uma associação que foi fundada em 2008, exatamente com o intuito de fazer voluntariado em meio hospitalar ou em instituições de solidariedade social, de promover o bem-estar das pessoas. Mas eu sou sincera, quando foi criada a associação, nós não tínhamos como objetivo a pediatria oncológica. Nós fomos seguindo um caminho, fomos batendo a várias portas. Era uma altura em que não se falava muito de Reiki, mas fomos sempre bem acolhidos e, curiosamente, o primeiro sítio onde batemos à porta foi a Fundação Osório de Castro. E uma senhora, que eu não consigo lembrar o nome, nessa altura indicou-nos a Acreditar, onde fomos muito bem acolhidos, porque a pessoa que fazia Reiki na Acreditar, não fazia no IPO, fazia só na Acreditar, tinha sido embora. Então, nós começámos, mas sempre com o objetivo de ver aonde podíamos ser úteis. E com tanto cancro, com tanta doença oncológica à nossa volta, o IPO era certamente um deles. Nunca pensámos ir parar à oncologia pediátrica, como eu disse, mas fomos muito bem acolhidos pela diretora de serviços de então e de agora, a doutora Ana, que está aqui, e todos os profissionais de saúde. Portanto, foi um trabalho também de bom senso. Como disse aqui a senhora enfermeira, temos que ter muita atenção às várias crenças das pessoas e às variadas religiões que são professadas também pelas pessoas, sim, não é? Sim. E às várias situações das próprias pessoas. Portanto, fomos batendo à porta e fomos muitas vezes para casa sem ter feito a ninguém.
íamos aos sábados e aos domingos. Continuamos a ir aos sábados e aos domingos e agora, de vez em quando, não há ninguém, porque os meninos ou vão para casa, que estão em ambulatório, ou por alguma razão não pode ser. Portanto, naquele tempo pequeno que temos, oferecemos o nosso trabalho com as outras voluntárias da Acreditar que lá estão, que apresentam o nosso trabalho, e fazemos aos pais, às famílias, e quando nos pedem, os pais nos pedem, então fazemos às crianças. Mas digamos que o objetivo é promover o bem-estar daquelas famílias, e devo-lhe dizer que quando terminamos a sessão, não é? E fazemos onde podemos fazer, não temos uma sala para o Reiki, mas está tudo bem, nós fazemos ou na sala, ao lado da sala de brincar das crianças, ou nos quartos, etc. Os pais muitas vezes ficam a dormir. Pois. E como vamos ao sábado, depois vamos ao domingo, é outra equipa, são sempre equipas diferentes. Ao domingo há sempre quem queira, porque no sábado estiveram muito bem. É isso, eu acho que acima de tudo a palavra serenidade, que ainda não tinha sido abordada esta manhã, parece-me algo importante. E obrigada, Teresa, por esta primeira abordagem. A Sra. Enfermeira Manuela Santos, então, integra o projeto com a Sra. Enfermeira Joana, que já deu aqui um depoimento sobre aquilo que é duplo sentido Oncology Coaching, mas, para além disso, especializou-se em medicina tradicional chinesa. Sim. E, portanto, já trazia uma bagagem ligeiramente diferente, não é? Sim. Quase todos os profissionais da medicina chinesa, da acupuntura, tiveram um problema de saúde que precisaram de ir procurar alguma coisa mais para ajudar e para complementar. Foi o meu caso. E, efetivamente, eu estava numa posição da minha vida como enfermeira, queria estudar. Ou fazia uma especialidade, ou ia fazer psicologia, porque sempre gostei muito. Claro. E foi sempre uma paixão paralela à enfermagem. E, por um problema de saúde, descobri a acupuntura, interessei-me e enverdei por essa área. Eu gostei muito quando há bocadinho aqui as duas médicas que estão cá do Norte, nós também somos do Norte, falaram na questão integrativa, porque estava a falar, e eu já tinha pensado isto muitas vezes, a definição do OMS, está lá tudo. Exato. É como diz a doutora. E depois, exatamente. É uma redundância. E parece que agora há uma moda da integrativa. Claro, e também há muita gente que se aproveita da integrativa, ok? Sim. E é outro mundo, e por isso é que o duplo sentido surgiu, porque nós no hospital como enfermeiras ficávamos assustadíssimas com aquilo que os nossos doentes nos traziam, com a quantidade de dinheiro louca que às vezes gastam em coisas que não se vão traduzir em resultados, ok. E a medicina chinesa interessou-me, porque a medicina chinesa é hoje em dia outra coisa muito em moda, os estilos de vida. Apresento-vos a medicina chinesa, alimentação, exercício e saúde mental. Estes são os pilares de quem aprende medicina chinesa, sabe que é isto que tem que trabalhar. E, portanto, como enfermeira, também fez todo este sentido na minha cabeça e realmente trouxe uma outra bagagem. Efetivamente, fui eu que desafiei e desencaminhei a enfermeira Joana, porque também ela é enfermeira em saúde mental e com formação em hipnose e mindfulness. Percebemos que tínhamos aqui as duas, um conjunto favorável a oferecer algo mais aos doentes, não no hospital, onde nós trabalhamos. Eu faço acupuntura de resgate, a doente com dor, a doente que está nauseado, mas não o faço como prática, porque eu tenho que exercer o meu papel de enfermeira. E, portanto, tivemos que também fazer isto fora, porque percebemos que no Serviço Nacional de Saúde não íamos ser dispensadas do nosso horário de trabalho como enfermeiras para promover outras práticas que não aquilo que é suposto eu fazer como enfermeira. Isto é curioso porque, como nós sabemos, às vezes os pais têm mais facilidade em perguntar coisas às enfermeiras. Isso sabemos, não é? Eu digo às enfermeiras, perdoem-me os senhores enfermeiros, mas à equipa de enfermagem. É verdade. A pergunta que eu fiz há pouco aos médicos, diretores de serviço, é: os pais vão perguntar-vos se podem fazer certas coisas? Os pais, lá está, a minha experiência é com adultos, não é? A nossa experiência com a oncologia pediátrica é muito limitada, temos poucas crianças ainda que acompanhamos e começamos a acompanhar porque não há mais ninguém que pegue nisto e nós não vamos deixá-los desorientados. Como enfermeira oncologista de adultos. Ó, senhora enfermeira, tenho que lhe confessar uma coisa, mas não diga nada ao meu médico. A conversa começa assim. Começa sempre assim. E digo-vos que eu trabalho no serviço, Hospital de Gaia, a equipa de oncologia do Hospital de Gaia é extremamente aberta, muito open mind, não tem, às vezes, aliás, os médicos vêm pedir, olha, não podes fazer acupuntura àquele doente, portanto, só que ainda há muito este estigma, que concordo que hoje em dia já não existe, mas antigamente nós tínhamos isto muito presente. O seu doutor era alguém que nós não devíamos contrariar nem chatear,
Não é? É um bocadinho isto. Hoje em dia já não é, mas as pessoas ainda vêm nesta filosofia. Portanto, a conversa começa. Ó, Sr. enfermeira, eu vou-lhe contar uma coisa, mas não diga nada ao meu médico. E eu, ok. E então? Olha, eu estou a tomar isto. E lá começa, assim, há coisas que nem eu conheço. E eu digo, olha, não, para já não vai fazer. Deixe-me estudar e acredito que vamos falar com o seu médico e vai estar tudo bem. Porquê? E muitas vezes estes doentes deixam de fazer esses disparates porque a atitude foi alto. Ela disse que ia estudar, ela, enfermeira, e regra já meto o médico nesta conversa. Não vai ser... Portanto, ela se me disser que isto é mau para mim, ela vai dizer, não é porque é preconceituosa, mas é porque foi estudar. Porque sabe. E é o que o artigo que a doutora Mariana apresentou diz. Nós, médicos e enfermeiros, temos a obrigação de nos informar sobre tudo aquilo que o doente se pode envolver para podermos dar uma informação fundamentada. Porque se eu disser ao meu doente, olha, a toranja é um exemplo simples e o chá de hipericão, mas olha, não vai fazer isto. Está aqui, às vezes são produtos que têm 10 coisas na composição. E eu digo assim, eu não sei o que isto é, olha, se calhar até não lhe faz mal, mas como nós não temos segurança, não vai fazer agora. O doente vai aceitar. Acredito que muitos deles não vão fazer porque perceberam que tanto eu como o médico não disseram, não vai fazer nada disso porque eu não quero. Exato. Não, ela está a dar uma resposta porque ela até foi estudar. E isto é fundamental e esta é a minha prática do dia-a-dia. Só acrescentar que há dias tínhamos esta conversa, que o enfermeiro acaba por passar mais tempo com o doente, isto mais nos internamentos, não é? Na oncologia acaba por ser mais porque o doente tem uma consulta médica planeada e está connosco em hospital de dia, está connosco na consulta de enfermagem. Portanto, há ali todo um desenrolar de uma conversa que vai acontecendo, não é? E que eles acabam por sentir que podem connosco dizer algumas coisas que é melhor não dizer ao médico e, por favor, não lhe diga. Exatamente. Doutora Maria Jesus Moura, vou pedir-lhe, por favor, exatamente, obrigada. Já ouviu muita coisa, não é? Sim. Posso só acrescentar Sim. aqui uma informação, acrescentando aquilo que a enfermeira tinha dito sobre o que as famílias procuram e muitas vezes as situações em que se encontram de desespero. Não é? E tudo aquilo que lhes é oferecido, eu digo isto imensas vezes, se a um pai lhe disserem que a cura está na China, é um exemplo, não é? Vai à procura, e que é legítimo. Agora, o que precisamos, e julgo que este exercício que estamos aqui a fazer hoje é bastante importante, porque o que precisamos também é de ajudar as famílias a encontrar quais são as melhores respostas, não é? Porque também nós não controlamos quem são as pessoas que estão fora e que vão dizer, e até na outra mesa se falava sobre isto, de haver alguém que diz que é especialista e depois não é especialista em determinado... Se me deixar só acrescentar uma coisa, por exemplo, no nosso projeto no duplo sentido, até pode se estar aqui alguém que já recebeu uma carta nossa. Uma das coisas que eu e a Joana fazemos é enviar uma carta ao médico assistente escrita por nós, porque não tem que ser o pai da criança e não tem que ser o doente oncológico, a nossa maioria é a população adulta, que tem que dizer o que está a fazer. Nós mandamos uma carta a explicar porque é que estamos, o que é que estamos a planear fazer e com os nossos contactos para eventualmente alguma dúvida, alguma questão, até porque podemos estar a sugerir uma coisa e algo nos estar a escapar, que o médico pode dizer, olha, isso se calhar agora não, ou seja, é outra coisa que é importante. É haver a possibilidade de haver esta conversa entre médico e enfermeiro hospitalar com o terapeuta ou a pessoa que vai acompanhar fora, porque nós não os temos cá dentro. O ideal é termos cá dentro, como a doutora Esther faz no Hospital de Barcelona, é a equipa dela. E outra coisa fundamental, se um pai e uma mãe, dentro do hospital onde estão, tiverem esta oferta, eu não acredito que eles depois vão para fora daquilo procurar coisas mais estranhas, mas é essa coisa importante. É também arranjarmos mecanismos, e nós arranjamos recebe uma carta nossa com os nossos contactos, é haver mecanismos de nós também estarmos abertos, enfermeiros e médicos, olha, eu até gostava de falar com essa pessoa que está a fazer isso. E isto é a abertura. E ainda acrescentava outra Sim, questão, sim, é o impacto social que isto tem. As pessoas gastam imenso dinheiro. Muitas vezes em coisas... Muitas vezes em... Pronto, à procura de encontrar, à procura, não lhe queria chamar isso, não é? Mas à isso procura de infelizmente, encontrar não é? resposta. E que lhes é oferecido como sendo muitas vezes a cura. Claro, então é só abrir o Instagram, é só influencers Claro. tudo formado em medicina. E é por É isso espantoso. que é tão importante falarmos sobre essas questões. Exatamente. Doutora, mas convenhamos, há uns anos as pessoas também achavam que a psicologia era um bocadinho complementar.
não sei se era bem complementar ou se achavam que a psicologia era só para pessoas que não estavam bem. Pronto, eu não ia chegar aí, mas pronto, era complementar. Eu não diria do ponto de vista Sim. emocional, era do ponto de vista, se calhar, mais a considerar que seriam algumas pessoas que sofressem de psicopatologia. Exato. Não é? Nós sabemos o que é que a doutora quer dizer. Era só para. Não é? Pronto, mas pronto, vamos abordar como uma terapia complementar. Ou seja, ninguém chegava à beira de um médico, nomeadamente na área da oncologia, e dizia: eu agora preciso de ajuda de um psicólogo. E agora, se calhar, é óbvio. Sim, Para já é oferecido. Não é? E cada vez mais. Assim como a pessoas, nutrição, não é? Quando uma criança, uma família entra num ambiente destes, é logo oferecido o apoio psicológico, os serviços de voluntariado que também estão, a questão das educadoras que é fundamental, ter uma série de ofertas que já estão a pensar no bem-estar, não é? E mesmo dentro do apoio psicológico é necessário que haja formação especializada. Ora bem. Certo? Primeiro, é preciso ter formação em psico-oncologia e formação Exatamente, avançada fundamental. dentro desta área. Segundo, é preciso também ter formação em intervenção psicológica em pediatria. Exatamente. Porque as necessidades da criança ou do adolescente são totalmente distintas e da intervenção com as famílias, que é muitas vezes distinta dentro do contexto comum da intervenção psicológica com crianças e jovens, fora da oncologia. Porque muitas vezes há intervenções com adolescentes em contexto não hospitalar que são só com os adolescentes e que não envolvem a família e que nós naturalmente a intervirmos em psico-oncologia pediátrica precisamos de fazer intervenção que integre toda a família. Toda a família, exatamente. E, por exemplo, este exemplo que a Teresa nos trouxe em relação ao Reiki para a própria família é sem dúvida algo que, na sua perspectiva, é um plus, ou seja, é uma mais-valia, para além do acompanhamento psicológico e psicoterapêutico, estas que são devidamente, lá está, credenciadas, reconhecidas, fazem sentido, não é? Fazem sentido porque, não falámos sobre isso, mas dentro das intervenções psicológicas, sobretudo dentro das terapias cognitivo-comportamentais, desde a década de 80 existem as terapias da terceira geração. Certo? Portanto, as primeira geração eram sobretudo aquelas que estavam relacionadas com a questão da terapia comportamental clássica, as terapias de segunda geração, assim de uma forma mais sintética, mais relacionadas com a integração dos estados emocionais e da cognição e do comportamento, e as da terceira geração mais associadas à procura de bem-estar. E que existem vários modelos, desde a terapia da aceitação e compromisso, em que o grande objetivo é, sobretudo, ajudar a lidar com os fenómenos traumáticos, não é? As terapias de mindfulness e as terapias da compaixão. Mas todas elas, aquilo que procuram e muitas vezes aquilo que têm como base, são exercícios de atenção plena. Em que a pessoa está em contacto, não, como eu dizia há pouco, não para fugir de emoções difíceis, mas de conseguir lidar com elas. E, sobretudo, também o grande desafio que temos é ajudar os próprios utentes a terem algum controlo sobre aquilo que estão, controle no sentido da regulação emocional, daquilo que estão a experienciar e que estão a viver. Ou seja, mais do que poder até depender de alguém para os ajudar a lidar com a ansiedade, sobretudo também muito do trabalho que fazemos é também um trabalho de psicoeducação, de ajudar a pessoa a perceber como é que é o mecanismo da ansiedade, não é? E como é que a pessoa consegue autorregular para também aprender, em momentos complexos e difíceis da sua vida, a poder aplicá-los. Claro, não é? claro, sem dúvida. Portanto, tudo o que sejam terapias que ajudem a regular do ponto de vista emocional e a pessoa a sentir-se melhor num determinado momento e depois a conseguir utilizar isso no dia a dia, obviamente que são eficazes. Claro. Para as famílias, Teresa Queiroz Barros, e aliás salientar que fez o protocolo com a Acreditar, mas também já estão nas casas McDonald's, em alguns hospitais também, alguns espaços de alimento hospitalares. Não sei se está aqui alguém das casas McDonald's, já vi dar, olá, já vi dar Acreditar, parabéns, mais uma casinha, não é? Mais um espaço à beira da Estefânia, vai ser maravilhoso também. Terça-feira. Exatamente, terça-feira, meio-dia, na Estefânia. Mas dizia eu, Teresa, como é que, já me disse que às vezes não conhecem, desconfiam um bocadinho, mas a partir da primeira vez que sentem o tal bem-estar, não é? Os cuidadores,
como é que sente a evolução das próprias famílias em relação ao Reiki, que se calhar para muita gente é um termo assim um bocadinho até estranho? Às vezes é, mas cada vez é menos. Cada vez é menos. E, por exemplo, na Casa McDonald é mais fácil seguirmos a evolução dos processos de bem-estar nas famílias, porque estamos numa casa, temos tempo para conversar. Ali assim é o meio hospitalar, o horário é muito reduzido. E os pais, no geral, chegam ao pé de nós e deixam a criança com uma voluntária de acreditar, que está lá para esse fim, e vêm fazer o Reiki. E como eu lhe digo, muitas vezes relaxam e adormecem, mas eles querem voltar para o pé dos filhos, não é? Ou dos meninos da Mas família. também têm a noção que precisam desse momento para eles, porque é muito importante os pais nunca se esquecerem que antes de serem os pais daquela criança têm de estar bem, são pessoas que têm de estar bem para cuidar daquela Mas criança. sabe, dentro do pouco tempo que temos para, no fundo, para cada um, mesmo por causa deles, não é por nossa causa, nós estamos ali completamente disponíveis. Uma das coisas que nós dizemos logo é: aproveite este bocadinho, é para si, não se preocupe com nada. O seu filho ou o seu neto está bem entregue, está tudo conforme para estar aqui assim consigo mesma. Se tiver alguma coisa, diga. E temos tido vários tipos de reações, não é? Desde, como eu disse, primeiro, pessoas que relaxam profundamente mesmo, até pessoas que às vezes começam a chorar, a deixar sair aquilo que não conseguiam deixar de outra maneira. Claro. Portanto, é com muita tranquilidade e serenidade, como a Fernanda dizia, que nós estamos ali assim para aquilo que podemos dar, não é? E perguntou-me uma coisa que eu não respondi e peço desculpa. As pessoas, para fazerem parte desta associação de voluntariado, que eu creio que é a única só de voluntariado de Reiki, porque depois há a Associação Portuguesa de Reiki, que tem voluntariado, mas não é uma associação de voluntariado, e tem imensos associados, tem para aí 1000 e nós somos à roda de 50. As pessoas têm que ter a formação em Reiki, que exige no mínimo 3 níveis ou 4 para ser o topo, e têm que ter prática. Para ir ao IPO só vão com muita prática, Claro. senão não podem ir. E nós fazemos reuniões periódicas para ir aferindo o que é que as pessoas sentem, o que é que os voluntários sentem, quais são as necessidades, e fazemos também um contacto permanente com a Acreditar para ir obedecendo às regras. Exatamente, que às vezes são, aliás, não é às vezes, são sempre muitas. A doutora Maria Jesus Moura regressa a si com uma pergunta que tem muito a ver com isto que a Teresa acabou de salientar e que não nos podemos esquecer que fazem parte também do ecossistema hospitalar, que são os voluntários. Também eles sabem, pelo menos nas associações como deve ser, sabem que têm apoio psicológico sempre que precisam, não é? E isso é fundamental também, os voluntários também saberem que, estou a sair um bocadinho da terapia complementar, mas eu acho que às vezes esquecemos um bocadinho também do bem-estar dos próprios voluntários, que se não estiverem bem não vão prestar um bom serviço. Bom, eu julgo que a maior parte dos voluntários, e pelo menos vou falar em relação aqui ao IPO de Lisboa, os que temos são os da Acreditar e os da Liga Portuguesa contra o Cancro, as suas próprias organizações têm apoio, A sua formação e apoio. têm a sua formação e têm apoio, obviamente, para lidar com este tipo de situações, mas e sobretudo também com as suas necessidades pessoais, não é? Porque eles também lidam diretamente com as crianças e com as famílias, impactam-se com as situações mais complexas, ligam-se às pessoas e, portanto, também têm que lidar com perdas. E, naturalmente, precisam de ter esse tipo de apoio que é fundamental. Simultaneamente, eles também precisam de estar ligados à própria equipa, no sentido de reconhecerem que quando têm algum tipo, ou porque lhe partilharam com eles algo que os deixou inquietos, não é? E que eles podem fazer essa partilha com a equipa multidisciplinar. Mas eu durante muito tempo fiz formação de voluntariado na Liga Portuguesa contra o Cancro, e o primeiro desafio que lhes fazia sempre era, sempre que aparecer algo que é complexo, que vocês não dominem, que é difícil para vós, e que as famílias vos estão a indagar acerca de uma determinada matéria e que vocês não sabem responder,
trabalhem também com as famílias para comunicarem com as equipas sobre esses temas. Claro. Porque as tais perguntas que colocava há pouco não se colocam só aos enfermeiros, mas colocam muitas vezes aos Exatamente. voluntários. E, portanto, o voluntário não deve ficar com essa informação para si. O voluntário não acha, não é? Aquilo- É a nossa regra de ouro. O Aquilo- voluntário não acha, Sim, faz perguntas. Aquilo que deve fazer é promover a comunicação. Exatamente. Promover a comunicação com a equipa e, portanto, poder dizer, ou para conversar com a enfermeira ou com o médico acerca dessa questão, porque terá um melhor esclarecimento e será mais útil, não é? Sim. Portanto, o papel do voluntário também é aqui bastante importante nestes desafios de comunicação. Sem com a dúvida. equipa. Obrigada. Sra. Enfermeira Manuela Santos, em relação àquilo que faz da medicina tradicional chinesa, agora vou especificar, como é que hoje em dia já é mais comum as pessoas ouvirem falar, saberem que há pessoas de facto muito sérias que são médicos de medicina tradicional chinesa, ao contrário do que acontecia antigamente, mas como é que se complementam? Vocês dão sugestões falando depois de falar com os médicos, integram isto na medicina, nas vossas reuniões multidisciplinares, como é que se processa? Não há reuniões multidisciplinares. Oh. Para começar, não é? Porque os especialistas de medicina chinesa trabalham, acima de tudo, de forma privada nos seus consultórios. Sim, mas quando estão num ambiente hospitalar? Não estão num ambiente hospitalar. Nunca estão. Não existe Ok, nem ok. acupuntores, nem, eu vou corrigir porque isto é muito importante, não são médicos de medicina chinesa, isso só existe na China. Em Portugal o termo, embora eu tenha colegas que se identifiquem como tal, não são médicos. Ok. São especialistas de medicina chinesa. Muito bem, obrigada pelo E isto é correção. muito importante dizer porque depois há profissionais de medicina chinesa que se apresentam a estes pais e a doentes oncológicos, eu sou médico de medicina chinesa. Não é. Ok. Porque isso só existe na China. E na China, para ser médico de medicina chinesa, tem que fazer 3 anos conjunto de medicina convencional e a partir do 3º ano, quem quer medicina convencional segue, quem quer medicina chinesa segue um caminho à parte. Ok, não sabia E desse eu pormenor. acredito, e se me der um bocadinho, eu Dou consigo. precisava muito, até para tranquilizar e para também alertar os médicos e enfermeiros presentes nesta sala. Eu acabo por ter aqui dupla responsabilidade porque eu coordenei uma licenciatura de acupuntura até há bem pouco tempo, faço parte de uma associação portuguesa de profissionais de acupuntura e este também é o meu papel, é credibilizar e é obrigar a que as pessoas sejam sérias, porque eu também tenho colegas de medicina chinesa que não são pessoas sérias. Ok? O que acontece em Portugal, e é um país pioneiro na Europa, realmente regulamentou estas profissões. Hoje em dia ninguém pode ter uma cédula de medicina chinesa ou de acupuntura se não for fazer uma licenciatura. Há aqueles que já cá estávamos com formação profissional, porque é isso que a maioria dos profissionais de terapêuticas não convencionais têm em Portugal. Têm uma formação profissional. Eu fiz o meu curso com o Dr. Pedro Choi, a faculdade, ele chamava-lhe Universidade de Medicina Chinesa Pedro Choi, porque ele tinha um convênio com a Universidade de Medicina da China, mas que em Portugal vale 0, não é? Ok. Temos várias escolas profissionais que vão deixar de existir, ok? E o que foi regulamentado. As pessoas que já cá estavam, como eu, que tinha o curso de medicina chinesa, nós fomos submetidos a provas à CSS, tivemos que entregar um currículo e foi-nos atribuído uma cédula profissional mediante o nosso currículo. E, portanto, eu como já era enfermeira e já tinha a base biomédica, obviamente tive logo uma cédula profissional direta. Os colegas que não tinham base biomédica, porque temos imensas pessoas formadas em acupuntura, e que não quer dizer que não saibam o que estão a fazer, atenção, nessa parte específica, que tinham só o 12º ano. Obviamente que estas pessoas ninguém atribuiu uma cédula profissional definitiva. E bem, porque o legislador percebeu que tinha que obrigar estas pessoas a ir à faculdade fazer formação extra. E, portanto, eu também tive a oportunidade, eu fui com a Cruz Vermelha, onde eu fui coordenadora da licenciatura, que criamos os primeiros cursos de formação complementar, que é assim que se chama, para os colegas que não têm cédula definitiva. E, portanto, perdi-me aqui um bocado, queria lhe dizer que em Portugal não há médicos de medicina chinesa. Quando muito, há médicos de medicina convencional que também fizeram formação em medicina chinesa, ok? Ainda bem esse esclarecimento que eu sempre achei que havia médicos. Quer dizer, Não são. há médicos na China, Eu pronto. posso lhe dizer, o Dr. Pedro Choi não é médico de medicina chinesa. Exatamente. O Dr. Pedro Choi fez até o 4º ano de medicina e depois desistiu porque preferiu enverdar pela medicina chinesa, mas ele próprio não é médico de medicina chinesa, nem nunca se identificou como tal, porque ele é uma pessoa muito séria. Exatamente. E, aliás, em Portugal, e desculpem-me esta parte, se temos legislação, é porque o Dr. Pedro Choi sempre lutou para que nós fôssemos obrigados a ter uma formação correta para prevenir estas coisas que depois nós... Os tais vão de escada. Não é? Estas coisas que Exatamente. encontramos. Portanto, nós não estamos nos hospitais.
Nós estamos nos nossos sítios privados. Ok. E também por isso surgiu o duplo sentido, que era só para informar os doentes, porque nós temos muitos coaches na internet, porque também os médicos e enfermeiros demitiram-se um bocadinho desse papel. Nós temos tanto que estudar e temos tanto trabalho, que também nós é que somos os coaches. Os enfermeiros e os médicos e os psicólogos, nós é que somos os verdadeiros coaches, não é? Mas nós temos tanto trabalho que também, e no sequer não temos tanto jeito para o Instagram, eu, por exemplo, não tenho, não é? Outra pessoa na minha posição hoje já tinha posto 30 fotografias que ia cá estar, eu não consigo, não dá. E, portanto, é muito importante que isto seja dito e nós não estamos lá. Então eu, enquanto enfermeira, especialista em medicina chinesa, vice-presidente de uma associação, coordenadora de uma licenciatura, percebi que também tinha que obrigar os meus colegas a terem mais formação. Então o duplo sentido, sim, criou esse espaço. Nós temos esse espaço porque nós já demos 3 cursos a enfermeiros e acupuntores e naturopatas sobre oncologia convencional, porque eles não podem mexer num doente sem saber o que é que o doente está a fazer no hospital. E para mim isto é perentório. E nós temos o chamado ambulatório social, em que atendemos doentes de todo o país online, eu e a colega Joana, e como já formamos à volta de 40 profissionais destas áreas, sim, nós temos um espaço de journaling em que discutimos os casos, ok? Mas é entre nós. Temos enfermeiros, no nosso advisory board temos médicos, médicos oncologistas, médicos de medicina geral e fazemos esta discussão, mas isto é uma coisa à parte, isto não acontece no Serviço Nacional de Saúde porque nós estamos fora. Agora, da minha parte e com as responsabilidades que tenho e com a minha colega Joana, até porque nós pertencemos a sociedades científicas na área da enfermagem oncológica, nós promovemos muito esta cultura da segurança. Claro. Da segurança e da nossa credibilidade também. Portanto, o que é que nós fazemos no duplo sentido? Nós discutimos o doente, percebemos quais são as áreas e nós temos oncologia, nós temos uma nutricionista voltada para a oncologia, nós temos uma psicóloga voltada para a oncologia, temos várias valências, percebemos o que é que neste doente vai funcionar. Por exemplo, no caso das crianças, muito importante. E mesmo nos adultos, envolver o cuidador. Mesmo nos adultos, o cuidador, se não for cuidado, não vai cuidar de ninguém. Ok? Fazemos esta discussão entre nós e então, em seguida, segue a tal médica, a tal carta para o médico assistente. E já tivemos coisas interessantes. Já tivemos uma médica que nos telefonou e quis falar connosco e discutir a situação. E, portanto, enviamos aquilo que nós achamos que pode ser ajuda para o doente. Olha, nós estamos a pensar fazer isto com estas salvaguardas e com base nesta evidência. E colocamos à disposição, se a equipa hospitalar quiser falar connosco, de o fazermos, porque também quisemos instituir esta comunicação. Estou aqui, chamo-me Manuela Santos, tenho todo o prazer em falar consigo para aprender também consigo. Claro. Em conjunto, não temos que estar dentro do Serviço Nacional de Saúde para trabalharmos em equipa, serviço, não é? Exatamente. Temos é que encontrar mecanismos e este foi o nosso. Claro. A medicina tradicional chinesa, à semelhança da homeopatia, da fitoterapia, etc., já entra no tal domínio dos ingeríveis, Sim, não é? sim. E, portanto, tem de se ter ainda mais cuidado, como Muito disse mais. o Dr. Manuel Brito, Sim, não é? sim. Mas as outras, Dr. Jesus, as outras, quando digo as outras, não há um segundo lugar, é as outras como o yoga, a meditação, mindfulness, tai chi, o próprio reiki, algo que não envolve, portanto é o tal mente-corpo, corpo-mente, tem necessariamente, e como disseram os diretores de serviço, tem importância, tem impacto, não é verdade? E recomenda, quando se sente que a pessoa já está a precisar de mais para além de conversa com o seu médico oncologista, com o seu psicólogo especializado também na área da oncologia, às vezes as pessoas estão tão, como é que se diz em português, overwhelmed, estão tão assoberbadas, obrigada, assoberbadas, que precisam de, olha, se você fizer um bocadinho mindfulness, a coisa vai correr um bocadinho melhor. É um recurso. Eu não chego a recomendar porque quando estou em intervenção direta com pessoas... Eles ficam incrivelmente calmos, portanto está tudo bem. Ficam. Mas certamente o que acaba por ocorrer é quando nós percebemos que as pessoas estão muito desorganizadas do ponto de vista emocional, muitas vezes aquilo que fazemos é este trabalho também de atenção plena e de ajudar a pessoa a lidar melhor com o estado emocional com o qual está a lidar, não é? Portanto, há ferramentas... Mesmo dentro da intervenção psicológica, temos ferramentas, e por isso eu lhe dizia, é necessário ter formação especializada em psico-oncologia,
não é? Para também perceber que este tipo de populações têm determinado tipo de necessidades e que é preciso dar resposta. Agora, conforme falávamos há pouco, pode não ser aplicável para todos. Portanto, efetivamente, há algumas pessoas, e sobretudo muitas intervenções em processos de luto, acabamos muitas vezes com os pais por fazer este tipo de exercícios no contexto de consulta, mas que depois, obviamente, vão implicar posteriormente a debater aquilo que a pessoa está a viver e a sentir, para também ajudar a ressignificar toda esta experiência que é complexa e difícil. E na sua perspectiva, aquela questão da tal comunicação, para si também é fundamental saber o que é que a família está a fazer? Eu também faço isto, também faço aquilo. Sim, é importante saber o que a família está a fazer e muitas vezes também connosco as famílias acabam por dizer que estão a fazer determinado tipo de intervenções e que muitas vezes não comunicaram isto à equipe. Portanto, mais um confessionário. Sim, mais um confessionário e às vezes aqui um bocadinho esta dúvida de como fazer o disclosure, não é? E portanto aquilo que nós acabamos por fazer com as pessoas é discutir em vez de dizer, tem que contar. Ninguém gosta de ter esta intervenção. Sim, ter regras, tem de fazer. Quando nos dizem tem que fazer uma coisa, parece que há algo que é um bocadinho reativo, mas não me apetece, porque senão já tinha feito, ou porque tenho receios. No fundo, o desafio é perguntar à pessoa porque é que ainda não fez, porque é que ainda não partilhou, quais as dificuldades que tem tido, o que é que tem receio, e discutir todas estas questões, e às vezes até isto pode sair um bocadinho do objetivo da intervenção psicológica naquele contexto, mas que nos ajuda a perceber que há outro tipo de ganhos, porque no fundo estamos a dar ferramentas às pessoas para tentarem entender melhor porque é que muitas vezes não conseguem comunicar e ajudá-las a fazer esse disclosure. Exato, não é? se calhar a comunicação não é só com os médicos, é também com outros elementos da sociedade. Exato. Mas já agora uma pergunta, não é que recomende porque há alguma prática que a assuste de alguma forma, que a pessoa vai fazer aquilo, ou os tais pseudoprofissionais é que a assustam? Sim, os pseudoprofissionais é que assustam. Pois, Não é? exatamente. E sobretudo porque também trabalho há bastantes anos dentro desta área e já vi, e conforme dizia há pouco, já vi muitas pessoas a fazerem não só investimento emocional, de tempo, mas sobretudo financeiro, muito elevado e com consequências muito significativas para aquelas famílias. E, portanto, aquilo que acabamos muito por fazer é também discutir com as pessoas o que é que tem sido o custo-benefício, não é? Ajudar a avaliar isso, porque elas próprias terão que tomar as suas decisões e terão que ter a oportunidade interna de questionar, porque muitas vezes as próprias famílias também estão muito pressionadas por outras pessoas. Claro, não é? como Pelos o sumo de amigos, mangostão, como o famoso sumo de mangostão, era a pode mãe, ser era a isso, avó, era a os tia. amigos ou as famílias, toda a gente quer ajudar. No fundo, aquilo que nós percebemos é que as pessoas estão muito solicitadas, até a própria comunidade, para ajudar pessoas que se encontram em sofrimento. E às vezes não se dão conta, mas estão a pressioná-las. Sim, às vezes é mais solidariedade mórbida do que outra coisa, Pronto, diga-se passagem, também existe, não é? chamaria Exatamente. dessa forma, mas aquilo que temos que ajudar a pessoa também a perceber é que precisam de pensar por elas e decidir por elas. Ter pensamento crítico também aqui. Exatamente, e não se deixarem tanto pressionar nessas questões. Exatamente. Teresa, sente que os vossos voluntários, quando chegam, nomeadamente ao fim de semana, no início as pessoas estranharam ou, como disse também, que são poucos os momentos em que podem fazer nos hospitais propriamente dito, as pessoas têm alguma, no início, pé atrás, tipo, é melhor não ir por aqui? Vou perguntar ao meu médico, isso é que era bom. Não, sabe que agora é mais fácil, porque como nós já lá estamos há 17 anos, não é? Os pais vão passando de uns para os outros, de uns para os outros, Passa a uns para os palavra, outros. não é? A Por isso, confiança. aquilo que nós tínhamos que fazer ao princípio, que era explicar melhor, que era um momento, uma prática para relaxar, etc. Agora eles já sabem, porque os outros já disseram, se querem fazer. Há uma certa renitência na faixa dos adolescentes. Eles estão nos jogos, estão nas coisas, e a gente, obviamente, não insiste. Mas também para dizer uma coisa, o Reiki também se pode fazer à distância. E também se pode fazer daqui para a China, tanto faz.
nós, quando não temos ninguém, estamos ali, ajudamos as voluntárias a acreditar quando elas precisam a brincar com as crianças e isso, mas no fundo nós estamos a fazer essa terapia. Trabalha um espaço também, não é? Claro, o bem-estar para o geral. espaço e para todos aqueles que estão noutra atividade. Por isso, dizer que temos dificuldade, agora, eu não acho que tenhamos. No outro dia, por acaso, um exemplo. A jovem que estava internada, estava com a mãe, e eu estava com uma colega e veio a nossa colega da Acreditar dizer que a jovem queria reiki para ela e a mãe não queria. Estava um bocadinho renitente. E era eu que iria fazer a ela e fiquei a ver o que é que ela reagia. Depois a nossa colega da Acreditar, sim, até com bom humor e tudo, disse, então, a sua filha vai ficar muito melhor, não quer experimentar, não quer experimentar. E ela experimentou e depois sei que ela tem pedido também, foi a primeira vez que ela fez, sentiu-se bem, relaxou e tem pedido. Portanto, Exato. isso não é muito tema, já foi, mas já não é. Exatamente. Temos espaço para perguntas, já sabem que é só pôr a mão no ar e os nossos voluntários, a doutora Ana e depois aqui atrás também. Não é bem uma pergunta, é tipo um comentário e um desafio. Porque, conhecendo nós, que muitas destas intervenções são benéficas, quer para os doentes, quer para as famílias, uma das questões que nos preocupa, em particular nos doentes que estão em cuidados paliativos, é a acessibilidade. Porque não estando dentro do Sistema Nacional de Saúde, está dependente da capacidade financeira da família para ter acesso a esta intervenção que beneficia de facto o seu bem-estar. Portanto, era uma coisa também para pensarmos. Exatamente, fica a nota. E havia ali uma pergunta na quarta fila, por favor. Obrigada, Ana. Muito obrigada, doutora Ana. É uma questão, isto é fantástico, mas de facto pode não ser para toda a gente, não é totalmente democrático. Bom dia. Bom dia, Paula Chaves, da Liga Portuguesa contra o Cancro. Não é propriamente uma pergunta, eu só queria reiterar uma coisa que gostei muito de ouvir à colega do São João, da pediatria do São João, quando pôs a questão da nomenclatura, medicina integrativa. E peço desculpa estar a sublinhar isso, eu que não sou nem pediatra, nem psicóloga, eu sou patologista, mas tenho 30 anos de IPO e 15 dos quais tive a responsabilidade da direção de investigação. E lutei muito contra o termo de, como sabem, a atividade médica é feita de trabalho assistencial, ensino e investigação. E eu lutei muito contra o conceito de tempo protegido. Tempo protegido para investigação. Era como se os médicos tivessem que ter tempo protegido para consultas ou tempo protegido para ensino. Eu só queria reiterar o meu apoio total à colega que falou que, no fundo, nós estamos a integrar porque desintegramos ao longo do tempo e socialmente, historicamente. Porque, efetivamente, estamos a falar de medicina e tudo está lá. Sem dúvida, muito Era obrigada. só isso, desculpem. Não, tranquilo. Mais alguma questão, comentário? Temos aqui, Patrícia, só favor. Bom dia mais uma vez. Só queria mesmo salientar a importância e aqui parte muito a nossa responsabilidade enquanto profissionais de saúde. O mindfulness surge na minha vida porque eu estava a fazer investigação no âmbito de estratégias não farmacológicas na gestão, na prevenção e gestão de náusea, vômito induzido por quimioterapia. E isto há 15 anos atrás, já a NCCN e a MASC já faziam aqui a referência ao mindfulness e eu não sabia o que era. E senti necessidade de ir saber, conhecer, para poder explicar, não é? Na linha de investigação. E o que é facto é que nós, e isto é muito importante dizer, nós neste momento temos muitos profissionais que não trabalham em oncologia a intervir em doentes oncológicos.
E isto, para mim, é um risco imenso. Eu desenvolvo, pronto, neste momento eu trabalho com vários hospitais, com várias equipas de saúde, com vários grupos doentes, tudo a título, muitas vezes, voluntário. Voluntário, sim. Principalmente com todas as instituições com quem trabalho, LS. Mas isto para dizer que é muito importante esta formação de base, é importante a formação, não só, é importante as pessoas, principalmente em algumas áreas, serem profissionais de saúde, terem a especialidade em oncologia e depois, ainda que tenham as formações profissionais, é muito importante a formação académica. Portanto, eu tenho a especialidade em oncologia e tenho uma pós-graduação em cuidados paliativos e tenho uma pós-graduação em mindfulness e compaixão. E, portanto, isto é muito importante. Claro. E esta segurança, é isso. Eu acho que, em cima de tudo, é falar de segurança. Sem dúvida. Obrigada, Era Sra. Primeira. mesmo isto. Obrigada. Nesta ronda final, Dr. Mirjos, comece por si. Sei que queria fazer algum comentário em relação àquilo que Queria foi dito. acrescentar que não falamos da hipnose. Pois é, mas Certo. aqui alguém, a Joana é de hipnose também, não é? Sim, tínhamos falado há pouco, na outra sessão tinha-se falado, ou na outra mesa tinha-se falado sobre hipnose, e em pediatria é muito, sobretudo com as crianças, ajudar a lidar com a dor em determinado tipo de situações mais complexas, até pode ser, por exemplo, com o ser puncionado, que pode trazer um stress acrescido, e que muitos enfermeiros que fazem formação em hipnose têm aqui um papel importantíssimo a ajudar a lidar com estas situações difíceis para as próprias crianças. E, portanto, também há formação no nosso país, nível 1 e nível 2. Eu tive a oportunidade de fazer, as enfermeiras da minha equipa também tiveram essa oportunidade de fazer estes níveis de formação em hipnose clínica, que são, sobretudo, também uma forma de ajudar a lidar com este tipo de situações mais complexas. Mas, no fundo, também para resumir aqui esta questão de pessoas com formação adequada. Exato. Não é? E evitar o ser curioso. E aqui eu chamar a atenção, sobretudo para as famílias, de quando procuram alguém fora, não é? Que procurem pessoas credenciadas. Exato. Para os ajudar em determinado tipo de situações. E acrescentava, sobretudo, algo também bastante importante, que é todo este trabalho que fazemos junto destas populações precisa de se mostrar evidência. Exato. Portanto, não só o questionário, que já é um desafio aqui da FROC para levantar necessidades e depois para encontrar caminhos para dar a resposta mais adequada, precisamos também de ter investigações sobre estas intervenções para mostrarem eficácia, não é? Exato. E para depois, obviamente, serem validadas na sua própria intervenção. Não é? Teresa, um minuto também só para fazer aqui o famoso wrap-up. O que é que acha que é mais importante destacar para ficar como mensagem principal em relação a estas terapias? Eu vou falar do Reiki, não é? Claro. Pronto, eu acho que é cada vez mais importante poder integrar-se o Reiki nos diversos serviços hospitalares. Eu sei que há muitos hospitais que têm a pedido das pessoas, agora estou a falar de adultos, Sim, não é? sim. Ou mesmo pais de crianças. Eu sei que, por exemplo, no IPO do Porto, que se as pessoas querem o Reiki, podem pedir à Liga Portuguesa contra o Cancro, não é? E que promove. E aqui em Lisboa ainda há muitos hospitais onde não há, e nós estaremos sempre disponíveis para poder ajudar ou para poder fazer a ponte. Por exemplo, quando já não temos voluntários suficientes para tantos projetos, fazemos um protocolo com a Associação Portuguesa de Reiki e que experimentem, porque às vezes, mas raras vezes, os enfermeiros têm um bocadinho para eles e nós podemos fazer, e médicos temos poucos, mas gostaríamos de fazer. E houve uma vez Não tem bocadinhos para nada, diga-se passagem, não é? Mas, doutora, basta 10 minutos, parece que estou a vender, não é? Mas basta 10 minutinhos. minutos. Aliás, vamos no coffee break, vamos todos fazer. Está ali a doutora Ana Lacerda, nós oferecemos para lhe fazer. A Teresa vai fazer Reiki geral agora no coffee break, parece-me. 10 minutos nós fizemos. Pode ser, se Bora quiserem. lá, Numa quem quiser. sala, estamos aqui uma data deles. E por exemplo, através da Casa McDonald,
houve um grupo dentro dos voluntários que fomos ao Hospital da Estefânia, já prevendo a abertura desta nova casa que vai iniciar dia 3, e fizemos Reiki, estávamos ali a oferecer o Reiki. E médicos vieram poucos, vieram enfermeiros e vieram o pessoal até administrativo. Pode não ser uma questão de confiança, pode ser uma questão de agenda mesmo, que os médicos têm uma agendinha Pronto, daquelas, fica não é? o nosso Muito convite bem. Muito bem. a todo o pessoal de saúde, que nós, se for preciso ficar um bocadinho mais, ficamos, não tem problema nenhum. Obrigada. Está bem? E a enfermeira Manuela Um Santos. minuto? Sim. Vou dizer muito depressa, naquela vezes 2. Em primeiro lugar, palavra-chave: segurança, formação, confiança e um desafio. Estão aqui representantes da FROC, temos aqui os 4 diretores do hospital. Tanto eu como a Joana estamos disponíveis para colaborarmos, porque eu acredito que há muita coisa que nem sequer... Esta questão até do ser médico de medicina chinesa, eu achava que isto era um não assunto e afinal ainda estamos aqui. Ainda é. O nosso compromisso é mesmo esse e estamos disponíveis para trabalhar, para construir projetos, para fazer isto de uma forma séria. Portanto, é isto que eu tenho para vos dizer e queria lançar o desafio, porque eu e a Joana não sabíamos ao que vínhamos, não sabíamos, não é? O que é que ia acontecer aqui, qual era a vossa abertura com estas questões, porque já tivemos em espaços em que não houve esta abertura, não é? E, portanto, estou maravilhada, muito obrigada, e lançar o desafio que daqui tem que nascer alguma coisa. Eu costumo dizer isto, passei aqui uma manhã convosco, foi muito agradável, mas agora daqui tem que sair alguma coisa. Façamos coisas, não é? Não Só é? Portugal Do útil sentado. desta reflexão. Queria só dizer disso dos médicos. Antes da pandemia Covid, eu tive a sorte de ter uma médica do meu serviço, que agora está na RTC, que me desafiou para fazer um projeto de investigação da acupuntura no serviço, e eu fiz com ela. Mas antes desensibilizamos os médicos e os enfermeiros. E nós também queríamos muito, nós fazemos desensibilizações no nosso serviço, se chama a palavra para mim e para a Joana, que a gente adora. Nós tentamos desensibilizar, nós também queríamos muito o Reiki, e há uns anos atrás sentimos muita resistência quando queríamos adicionar o Reiki àquilo que eu e a Joana também fazemos. E então, fizemos uma coisa muito gira, que foi fazer com a Universidade do Minho, assim, um projeto muito pequenino, aquilo nem teve valor nenhum, mas pusemos os médicos e os enfermeiros a experimentar Reiki e acupuntura, e os auxiliares preencheram um questionário antes e após, isto a título do burnout. Isso até está publicado no repositório da Universidade do Minho. Sim. Tivemos 3 ou 4 médicos que participaram, maioria enfermeiros e auxiliares. Isto não foi para mostrar nada, isto foi o meu plano secreto e da Ana Joaquim para desensibilizar a equipa. Porque a seguir estamos com o que a gente queria mesmo, que era o projeto de investigação da acupuntura, que também não era para provar nada, porque já está nas guidelines, mas mais uma vez para desensibilizar a equipa e a instituição. E então fizemos, já agora dizer-vos, porque tenho muito orgulho nisto e já estou nestas lutas há muito tempo, não é? De fazer passar aquilo que ainda não é muito consensual. Nós fizemos este trabalho de investigação, eu e a Ana Joaquim, em que fizemos acupuntura a mulheres com cancro da mama durante os 3 meses do tratamento concomitante, fizemos a avaliação da qualidade de vida antes e após, e os resultados foram muito bons, inclusivamente comparamos com o grupo controle do exercício, os resultados da acupuntura foram melhores. Passa esta publicidade, este estudo existe, não foi publicado porque entrou a pandemia Covid e os médicos e enfermeiros deixam de ter tempo para investigar. Já apresentei resultados, foi em congressos, mas desensibilizamos os médicos. Pronto. Com a história do Reiki para experimentarem. Fica aqui a estratégia. Fica a dica. Estratégia. Obrigada. Muito obrigada. Agradecer então à doutora Maria Jesus Moura e à sua enfermeira Manuela Santos e também à Teresa Queiroz Barros. Muito obrigada por terem participado nesta manhã, ainda bem que gostaram. Vamos fazer agora um coffee break, tentamos voltar ao meio-dia. Não se esqueçam que, por falar em questionários, vamos ter um final do QR Code para vocês, como sempre, darem nota máxima, e por isso é que eu estou sempre cá todos os anos. Aproveitem o coffee break, aproveitem o Reiki, aproveitem para comprar um lenço ou um chi. Até já então, obrigada.